Olá, pessoal. Olha, eu vou começar a fazer agora, uma vez por mês, vou falar um pouco do signo, o signo do mês. Eu ia aguardar o ingresso do Sol em Áries, né? Que vai marcar o equinócio do outono para nós e o equinócio da primavera no hemisfério norte, que é um marco do ano novo solar para a astronomia e a astrologia, né? Apesar que não combina muitas vezes com o dia exato, né? Porque vai depender sempre da latitude e longitude onde você se encontra no momento. E aí você vai ter uma diferença do momento em que o Sol vai realmente ingressar no signo de Áries. Mas eu ia aguardar esse momento, porque a gente marca o ano novo solar, exatamente quando o Sol, ele faz essa coisa que a gente chama, chega na cúspide de um signo. Mas como eu sou pisciana, me deu vontade de falar do ingresso do Sol em Peixes, signo no qual eu nasci. E, por incrível que pareça, não é todos os anos, né? A gente fala assim, mas quando vai acontecer o peixe? Ah, quando a gente lê ou aprende astrologia, normalmente nas parte básica, signo de peixe vai do dia 20 de março até o dia 20 ou 21 de fevereiro para março, né? Para 21 de março. Então, por que essa data não é sempre igual? Porque o movimento que a Terra faz ao redor do Sol não é regular. Ela não anda sempre na mesma velocidade. E a cada ano pode modificar, sim, o ingresso. Esse ano, o ingresso do Sol em Peixes ocorreu no dia 18 de fevereiro, às 13h42. 42h59, então 43, digamos, se a gente falar 43, 44, que é o fuso de Brasília. Mas tem pessoas que falaram para mim assim, eu coloquei a foto da minha netinha, que é uma pisciana, que nasceu com o Sol a 0 graus e 50 quer dizer, praticamente o primeiro dia, o primeiro momento em que o Sol tinha ingressado, no dia 18 de fevereiro, há 4 anos atrás. E pessoas falaram para mim, mas como ela não é aquariana? Não, ela não é aquariana, porque se o Sol está a 0 graus, quase 1 grau do signo, ela já é pisciana. Mas muitas vezes também ocorre que Vênus e Mercúrio estejam no signo muito perto de onde está o Sol. Então, por quê? Porque Mercúrio, ele nunca se afasta mais que 30 graus do Sol. Né? Atualmente, por exemplo, o ingresso do Sol a 0 graus de Peixes, que ocorreu no dia 18, portanto ontem às 13h42, está vendo Mercúrio a 3 graus de Aquário. Vênus, que fica às vezes um pouquinho mais longe, pode acontecer dele estar em Capricórnio, como agora, pode estar em Aquário, pode estar em Peixes, poderia até ter ultrapassado o Sol, está em Áries ou em Touro. Então, quando a gente olha o mapa de uma pessoa, por isso que é tão importante a gente saber o horário no qual a pessoa nasceu, porque no dia 18, quem nasceu, por exemplo, ontem, antes das 13h43, nasceu aquariano ainda, né? Vai ter características aquarianas, talvez um pouco de influência do outro signo, porque Júpiter e Netuno estão em Peixes. Mas vamos falar das características do signo de Peixes, tá? Então, é o último signo do zodíaco, né? A roda zodiacal, dividida em 12, 12º signo. Peixes, signo de água. É um signo mutável, né? Nós sabemos que tem qualidades nos signos astrológicos de cardinal, fixo e mutável. O cardinal é sempre aquele que inicia uma estação, o fixo é aquele que estabelece a estação e o mutável é aquele que anuncia a estação seguinte, né? E os signos também se dividem em 4 elementos. Então, o fogo, né, a terra, o ar e a água. Então, a água
mutável é do signo de Peixes. Isso a gente ensina no básico do curso de astrologia. É um signo feminino. Feminino não quer dizer que o pisciano é necessariamente uma fêmea, né? Nasce com o sexo feminino. Não, ele é feminino no sentido do positivo, negativo, yin e yang, né? Sabemos que cada uma dessas energias tem um pouquinho do outro, então a gente tem que olhar o mapa como um todo para saber. Mas existe sim esse lado da feminilidade dentro desse signo. Tem signos masculinos e signos femininos. É um signo duplo. Vocês já viram os desenhinhos dos peixinhos, cada um virando para um lado, cada um. Às vezes eu já vi desenho onde um se enrosca no outro. É muito bonito também, né? É um signo fecundo, portanto ele é um signo de proliferação. Sabemos que os peixinhos, se coloca 2 peixinhos dentro de um aquário, se eles são macho e fêmea, né? Daqui a pouco você vai ter um monte. Eu me lembro que eu tinha libistes quando meus filhos eram pequenos e realmente a gente acabou tendo um monte de peixinhos no aquário. E é chamado de signo mudo. Aí você fala, nossa, mas o aquário não fala? Não, não é que não fala, mas ele é mudo, como dizer assim. Ele guarda para dentro de si os seus pensamentos, suas emoções e não é muito loquaz, né? Não é muito de falar. O peixe é mudo, né? Tá lá dentro do aquário ou embaixo da água, né? Apesar que nós sabemos que tem as baleias e os golfinhos que se comunicam, enfim. Mas isso fala da astrologia, que é uma tradição. O planeta regente, na realidade, é Netuno, o planeta atual da astrologia moderna. Netuno, que é um planeta gasoso, quente e úmido, e era antigamente governado pelo planeta Júpiter, tá? Na realidade, a gente, na astrologia tradicional, se considera ainda Júpiter, porque Júpiter, ele dividia, ele compartilhava essa governança com o signo de Sagitário, com o qual ele tem muita coisa em comum, inclusive a fé, o otimismo, em olhar a vida sempre do lado assim, positivo, de enxergar as coisas sempre o copo meio cheio. Então isso tem relação com o signo de Peixes. Ele simboliza sempre a água, o mar, água de qualquer maneira, tá? Não é só a água do mar. Água, tudo que é água é simbolizado pelo signo de Peixes. E ele tem realmente uma simbologia com as coisas que são móveis, variáveis, até areia movediça, se for o caso. A emotividade é uma característica do signo, tá? Às vezes a introspecção, uma capacidade muito grande de se adaptar ao local, né? Você vê peixinhos morando e vivendo dentro de um bol de água desse tamaninho, né? E até eu me lembro que eu tive que era um bichinho, um peixe de briga que estava muito na moda na época, que vivia num negócio muito pequeno. Eu achava aquilo um desrespeito pelo bicho, mas parece que era assim mesmo, né? Normalmente são pessoas muito sensíveis, místicas, têm tendências místicas e também mediúnicas. Tem uma sensibilidade maior ao que é externo, mas não no sentido só visual, mas no sentido tático. Tem muita... o negócio dos sentidos, da sensualidade também muito forte, né? Normalmente o signo de Peixe, ele simboliza, do ponto de vista mundial, por exemplo, né, os hospitais, os asilos, casas de repouso, prisões, lugares onde as pessoas se isolam. Até um mosteiro, por exemplo, poderia ter esse significado, né? Um lugar de clausura, onde as pessoas ficam rezando. Casa 12 tem muita relação com clausura, né? E a gente se tem... Dependendo do signo que você tem na casa 12, é lá que você vai olhar aonde você vai precisar, por exemplo, de mais introspecção e talvez de resgate até de algo karmático de outra encarnação. Uma outra coisa também que às vezes a gente fala do lado assim das qualidades, generosidade, compaixão,
sentimentalidade, um certo romantismo, mas também uma tendência a escorregar da mão, sabe? Peixe, você não pega pela mão, né? Tem uma dificuldade de pegar pela mão, né? Você tem que pegar de uma maneira, eu diria até enganosa, porque quando a gente pesca, você está enganando, né, o peixe. E às vezes ele fica preso nas redes sem perceber. Então essa é uma característica dos peixes. Eles se enroscam com situações que às vezes eles não criaram, mas que eles não perceberam que estavam sendo criadas. Podem ser autoindulgentes em muita coisa, como por exemplo no alimento, muitas vezes na bebida, tá? Eles têm uma certa tendência a se tornar viciados em droga, bebidas e também em situações de crime, às vezes, propriamente crime mesmo, sabe? Tipo tráfico de droga, tipo coisas ilícitas, que às vezes eles não percebem no começo, onde eles estão se enroscando e depois acabam pagando as consequências. Sendo pessoas que tem uma tendência, né, autoindulgente, também podem ser autoindulgentes com comida, né, fazendo excessos, e também eu falo que são muito hospitaleiros, ou seja, a casa de todos, eles abrem para todo mundo. Isso é muito do pisciano, porque o pisciano é o mar, vem nadar aqui, né? Que aqui é para todo mundo. Então é difícil eles colocarem limites, e esses limites que eles não conseguem colocar na vida, eles os penalizam. Por quê? Porque eles acreditam nos outros. Eu tenho por mim que, como o pisciano ele já vivenciou todos os outros signos do zodíaco, ele entende os outros, ele se coloca no lugar do outro, ele vivencia a dor do outro, ele vivencia o drama do outro, quer ajudar, quer aliviar, e aí vai para esse lado de ser indulgente, mas ele é indulgente também com os outros, porque ele não enxerga os defeitos que os outros têm. Exatamente por essa facilidade que ele tem de se adaptar, né? Muitas vezes, porém, eles fogem das situações, né? Quando eles não conseguem, se enroscaram demais e não conseguem mais se recuperar, né? Então eles pegam, eles fogem. É melhor sair fora, né? Vai procurar o largo do mar, né? Ou lá para o profundo lugar do mar. Mas quando eles vão para um lugar muito profundo, especialmente se eles se enroscaram em alguma situação sentimental, especialmente, né, aqueles que têm um Vênus ali em Peixes ou um Vênus Netuno, a gente se apaixona por uma coisa, se apaixona pelo sapo, leva o sapo para casa, fica beijando, achando que ele vai virar príncipe e ele não vai virar príncipe. Então eles se iludem muito e por causa disso sofrem muitas decepções. E as decepções que eles sofrem acabam causando, às vezes, depressões que podem levar a doenças sérias, inclusive psicossomáticas, mas ao suicídio. Depressão é uma doença tipicamente netuniana. Não estou falando que todos os piscianos têm, né? Mas é uma recorrência. Poetas têm esse lado netuniano. Pessoas geniais, que nem o Einstein tiveram, porque ele viajava com a cabeça pelo universo, né? Então, e aí você fala, nossa, como é que ele teve? Ele não tinha um lado racional? Claro que ele tinha no mapa dele, mas ele sentia o todo. Essa ideia do todo é uma ideia muito pisciana, porque o Peixes, ele vaga pelo espaço e olha a Terra de longe. Ele não olha o detalhe, não esqueçam que
Na oposição do signo de Peixes, nós encontramos o signo de Virgem, que é o detalhista, é o analista, aquele que vê os detalhes, as vírgulas, né? Então, e ali, de repente, nesse lado pisciano, não existe isso, ele vê o todo. Ele vê o todo, perde os detalhes e às vezes ele se enrosca por causa disso. Uma outra coisa que tem muito típico do pisciano é a generosidade. Se ele tiver um pão, ele divide com o outro. Ele tem pena do outro, ele se coloca na posição do outro. Vocês sabem que nós estamos nesse momento na transição da era de Peixes para a era de Aquário. Isso eu explico quando a gente fala das eras precessionais. No meu site, astrosirius.com.br, tem um artigo sobre as eras precessionais, que vocês podem ir lá. Uma hora dessa eu vou fazer um videozinho para vocês. Mas vocês podem ler também. Na realidade, as eras precessionais é como se o zodíaco andasse para trás. Então, antes da era de Peixes, era a era de Áries, a era das conquistas, né? E antes disso, né, a cada 2.200 anos, 2.240 mais ou menos anos, as eras vão se modificando. Por causa dessa grande roda, que não é igualzinha à nossa roda pequena do micro, mas é a roda do macro, né? Dentro, né, o nosso sistema solar, dentro da galáxia. Então, quando na época dos grandes, por exemplo, do Império Romano, que eles iam conquistar terra, tudo isso era bem Áries, né? E antes disso, quando o ser humano se tornou agrícola, era bem Touro, né? Tinha a ver com terra, e se estabeleceu. Então, a gente vê ao longo das mudanças de eras, que a evolução da humanidade foi incorporando aquilo que vinha da era anterior para levá-la para a era posterior. E atualmente nós estamos ainda no final da era de Peixes. A era de Peixes não terminou e a era de Aquário não iniciou, ou seja, estão se sobrepondo. Às vezes essa sobreposição dura, sei lá, pode durar 100 anos, 150, né? É como no momento em que vai aparecer o Sol e tem o nascer do Sol, antes do Sol aparecer na linha do horizonte, você começa a ver a luz, né? Do alvorecer. Então você sabe que virá o Sol, mas o dia ainda não começou, senão você não teria aquela marca, o Sol se levanta às 6 horas e 36 minutos e o ocaso, né, vai acontecer tal hora, que muda conforme as estações do ano. E do mesmo jeito acontece com a precessão dos equinócios, e que faz com que as eras precessionais mudam. Isso também é devido à oscilação do eixo terrestre, tá? Então, isso eu explico também nesse artigo, tá? Que é também muito importante. Então, isso faz com que a gente mude de era. Essa era de Aquário que está chegando, que a gente só vê às vezes o lado positivo, todo mundo amigo, todo mundo vai se dar a mão. Não, olha como é que ele veio, ele está vindo dizendo, vocês não são sozinhos, vocês precisam estar juntos, porque só juntos vocês vão modificar a sociedade. Não adianta você distribuir pão e peixe, né, como fez o Cristo, como nos ensina a Bíblia. Por quê? Porque você só distribuindo, você não está ensinando a pessoa a pescar. Então, o lado de generosidade pisciana é aquele que distribui o pão e o peixe, né? Cristo. O Cristo, ele surgiu na era de Peixes, ele é o avatar da era de Peixes, é a simbologia da era de Peixes, e como ele, outros avatares que só falam de caridade, de bondade, de se colocar no lugar de quem sofre. Eu tenho visto que com Netuno transitando em Peixes nesses últimos anos, né, ele ainda tem um bom tempo para ficar aí. Netuno, ele está, deixa eu só confirmar com vocês o grau, né, no qual ele está, pelas efemérides, né? Então, quando a gente fala
o Netuno, quando ele entrou, eu me lembro que eu escrevi um artigo que está no site dizendo assim, será que nós vamos continuar nos iludindo, né? Teve a ilusão no Brasil, teve ilusão. A ilusão que ocorreu quando o Netuno entrou em Peixes, ele está agora a 22 graus. Então, como ele leva aproximadamente 12 a 13 anos no signo, então você imagina quando ele entrou, já é o início da era petista, né? Falando em política. Então, que é uma ideologia bastante pisciana e um pouco utópica, né? Naquela coisa de ajudar, sim, ajude os outros, ajude os pobres, distribui a comida, faz isso, faz aquilo, mas é indulgente. Peixes é indulgente, Aquário não é. Então, quando a gente entrar realmente na era de Aquário, e quando a gente começar a raciocinar, construir a nossa sociedade de uma forma mais aquariana, nós teríamos mais meritocracia, por exemplo. Você trabalha, você tem o seu valor, por quê? Porque Aquário e Leão falam de eu sei, eu sou, eu procuro, eu vou buscar. O Peixes não, o Peixe ele se difunde com os outros, ele se anula pelos outros. E nas relações sentimentais, então, é aquele que mais faz para o amado ou a amada. Para ele tá sempre tudo bem. Então, se ele está numa situação no qual a outra pessoa percebe essa fraqueza, essa maneira de ser, que pode não ser fraqueza, porque ser assim faz parte da natureza dele, acaba abusando da generosidade, abusando da boa-fé, abusando da ingenuidade, às vezes pisciana, e isso faz com que depois, quando esse peixinho não recebe de volta tudo aquilo pelo qual ele se doou tanto, aí entra a depressão. Entendeu? Então isso é muito difícil. Eu sempre falo pro peixinho e eu falo para mim, por mim mesma, porque eu aprendi durante a vida, apesar do meu ascendente aquário, mas o peixe está aí presente no meu DNA solar. Então, eu não vejo quando o outro abusa. Eu não consigo entender esse lado da outra pessoa. Então, muitas vezes eu me coloco enroscada por causa da ingenuidade. E aí, quando eu percebo isso, eu posso ficar agressiva mesmo. Por quê? Porque o próprio peixe, às vezes, vira tubarão, vira piranha, né? Morde, né? Te machuca. Por quê? Porque ele se sente machucado, porque ele se machucou, né? Porque o outro não entendeu a boa intenção. Então, você fala, gente, mas então o outro não apreciou tudo aquilo que eu fiz. Né? Então, é uma coisa muito difícil entender, às vezes, essa natureza sensível e suscetível de peixes. Sabe, uma das pessoas mais sensíveis é quem tem Marte em peixes. Você não pode mexer com eles, porque eles se machucam, eles são muito sensíveis dentro, são suscetíveis a uma crítica. Então, você vê, cada um tem sua particularidade, você tem que ter um mapa que vai te falar do todo da pessoa, por isso que você precisa de um astrólogo profissional que tenha muita experiência, mesmo na forma de você atender uma pessoa que tem essa sensibilidade, né? Se a pessoa vem a você com essa característica pisciana, então você pode interessá-lo para, por exemplo, fazer teatro, porque são ótimos atores, porque eles se colocam na posição numa outra personagem. Eles são ótimos fotógrafos, cinematógrafo, eu falei como uma pessoa mais, né, da outra geração, mas é verdade isso, sabe? A visão visionária do mundo, uma imaginária, né? Eu me lembro muito, para te dar um exemplo,
do filme do Woody Allen, Meia-Noite em Paris. Por quê? Porque ele tem uma realidade que ele tem que viver, mas quando é meia-noite, ele vive outra realidade, que é a realidade do sonho dele. Então, essa é uma característica pisciana. Quando a realidade no qual ele vive é muito ruim ou muito pesada para ele se refugia do outro lado. E aí entra a fuga, que também pode ser proveniente de, por exemplo, drogas. Toma remédio para dormir, para fugir da realidade. A realidade material é muito ruim para o pisciano. Ele tem dificuldade, inclusive, de lidar com o dinheiro, né? Com a parte da grana mesmo, de como ganhar, é desordenado nessas coisas, né? Ele tem dificuldade. Então, ao longo da vida, esse peixinho tem que aprender um pouco o lado virginiano, porque nós falamos, e isso é uma maneira como eu aprendi a olhar os signos zodiacais. São 6 signos com seus opostos, ou seja, cada um de nós tem do outro lado, no signo oposto, aquele lado sombra que a gente precisa trabalhar. Trabalhar o lado sombra não é ruim, é incorporar aquilo, incorporá-lo para chegar no ponto do meio. Vocês sabem que a corda, por exemplo, uma corda musical, uma corda de um violão, né, um instrumento a corda, o lugar central é o lugar onde ela emite o melhor som, o som mais puro, que lhe é devido, que lhe que é único, né, dentro da gama musical, né. Por isso que eu falo que é muito difícil, às vezes, lidar com essas pessoas que, às vezes, têm tendência também a se vitimizar. Eu me lembro que um dos mestres com o qual eu estudei, né, ele falava para mim, o pisciano tem consciência crística, mas se coloca na cruz sozinho, porque ele carrega a dor do mundo como se a culpa fosse dele. E às vezes é por causa disso que ele se deprime, né, com facilidade. Então, por isso que é sempre bom endereçar um cliente que tenha essas características muito fortes e falta às vezes terra no mapa, né, pouca terra, pouco fogo, aí fica autoindulgente, ele não sabe agir, ele não sabe endereçar os seus desejos, suas ambições, seus objetivos, né? Então, a imaginação é do artista. Então, ele tem que tocar piano, toca um instrumento musical, cante, são artistas natos, né? E a imaginação não tem limite. Pode ser pintor, pode ser né, qualquer coisa que torne o mundo mais belo. E eles têm a tendência a não enxergar o que é feio, né? E não enxergam nas coisas e não enxergam nos outros. Então, não conseguem enxergar os defeitos. Muito bem. A astrologia médica, ela nos ensina que o signo de peixes rege no corpo os pés. Os pés, as mucosas, especialmente os fluidos sinoviais, ou seja, sinos, e os líquidos linfáticos. Então, o temperamento é linfático, é passivo, tem uma natureza lânguida, anêmica e tem tendência a engordar, a hidropisia, ou seja, a reter líquidos, tá? E o efeito patológico de Netuno, se Netuno está muito forte no mapa, além de dar mediunidade, que pode ser uma mediunidade espontânea, e aí seria bom endereçar para um centro, né, um centro espírita, até para uma religiosidade onde ele possa controlar isso, mas pode provocar doenças de desordem psíquica, como por exemplo o Van Gogh, né? Ele via as coisas daquele jeito, como ele pintava, e ele acabou né, doente, se automutilando, inclusive, né? Às vezes as pessoas têm desordens do sono, têm medos infundados, manias de perseguição, tá? E obsessões, às vezes, muitas vezes sonambulismo. Se a pessoa tem um Netuno melhor, aí ele vai para o lado da espiritualidade, religiosidade, né? Aí as pessoas se dedicam mesmo aos outros, podem ser médicos, enfermeiros, aqueles que estão lá ajudando a pessoa que sofre em tudo quanto é lugar.
né? E às vezes aqueles que ficam rezando, que ficam orando para o bem dos outros, tá? Então é isso que eu queria falar com vocês. Então a cada mês agora eu vou falar de um signo. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui o teu like, porque me ajuda, e se inscreva no meu canal. E não esqueça, todo domingo você tem previsões semanais, leituras de tarô, oráculo dos anjos, tá? E muitas informações astrológicas. Eu te agradeço pela sua audiência. Muito obrigada. Namastê. Fique com Deus.